Hello, students! Hoje vamos estudar mais uma aula sobre as 3.000 palavras mais importantes do inglês. E vamos começar com a palavra accurate. A accurate significa correto, preciso. Vamos a um exemplo. The information is accurate. Então, a informação está correta. Vamos à próxima palavra. Aqui nós temos a palavra accuse, que é um verbo. No exemplo, they accuse him of stealing. Então, eles o acusam, porque temos aqui o him, of stealing, de roubo. Então, vamos à próxima. O verbo achieve, aqui é o verbo alcançar. Temos um exemplo, she wants to achieve her goals. Então, veja aqui, é uma frase com dois verbos. O primeiro verbo está no presente, tem aqui a marca do S. E o segundo verbo é o achieve, que é o verbo alcançar. Her goals, né, os objetivos dela. Lembrando que esta palavra, né, goal, pode ser também o goal de um esporte, do futebol. Mas aqui é objetivo. Next. A palavra achievement significa uma conquista, uma realização. Então, no exemplo, dizemos winning the prize was a big achievement. Então, ganhar o prêmio foi, aqui é o was. Esse daqui é o foi do verbo ser, não é o foi do verbo ir. O passado do go seria went. Então, aqui, was, foi, a big achievement. Então, é uma conquista, uma realização. Às vezes também usamos a palavra accomplishment para dizer realização. Next. Acknowledge. Esse aqui é o verbo reconhecer. Principalmente quando falamos de um reconhecimento assim da capacidade de uma pessoa, do esforço de uma pessoa também. Então, essa palavra vem de knowledge. Somente aqui, começando pelo K, é a palavra conhecimento. Knowledge. Acrescentando a C, fica acknowledge. For example, he didn't acknowledge my message. Então, é uma frase negativa, porque tem o didn't. E o didn't está conjugando o verbo aqui, reconhecer, no passado. Next. Aqui nós temos o verbo acquire. Então, o verbo acquire pode ser adquirir, comprar. Vamos ao exemplo. She wants to acquire new skills. Então, o acquire, nesse caso, é o segundo verbo, por isso que é precedido do marcador aqui do to, do infinitivo. E o primeiro verbo está no presente, veja aqui o S, né, por causa da terceira pessoa. She wants to acquire new skills. E agora nós temos a palavra across, que significa do outro lado. Vamos ao exemplo. The store is across the street. Então veja, a loja está, ou a loja fica, across, né, do outro lado, the street, da rua. Às vezes também poderíamos colocar aqui, depois do across from. Poderia ter o from também. Então a loja está, ou a loja fica. Nem sempre precisamos traduzir o verbo is com o significado estar, né, ser, estar. Às vezes, para endereços, a gente adapta para fica. Next. Act, neste caso, é um verbo, né, o verbo atuar. E dizemos, he likes, veja aqui o S aqui no presente, ele gosta. To act, de atuar. In school plays. Então, nas peças da escola. Aqui, plays são peças de teatro. Por isso, nem sempre play vai ser o verbo jogar, brincar, tocar. Depende de onde a palavra for usada na frase. Next. Aqui também é a palavra act, mas como um noun, que é um substantivo, né, a classe gramatical. Então, the act, que é o ato, was, né, fazia, foi, part of a show, né, fazia parte de um show, de um espetáculo. Next. A palavra action significa ação. Aqui nós temos um exemplo. We need to take action now. A palavra action faz parte dessa expressão verbal aqui no exemplo, que é o verbo agir, né, tomar ação.
Então precisamos agir. We need to act. We need to take action now. Poderia ser somente o verbo act também, não tem problema. Next. Temos a palavra active, que significa ativo. O exemplo diz: She is very active in class. Então ela é muito ativa, muito participativa na aula. Nem sempre fazemos uma tradução literal das palavras para o português. Então, às vezes, adaptamos, né? Muito ativa, ela é muito participativa. In class. Activity. Bom, atividade é activity. Dizemos, reading is a quiet activity. Bom, aqui está falando da leitura. Então, ler é uma atividade tranquila, né? Quiet. Às vezes, quiet também significa quieto, calmo, reservado. E quando iniciamos a frase com verbo, veja aqui, colocamos ing, geralmente, porque o verbo está ali na posição do sujeito da frase. Por isso, fica com ing. Então, reading. A tradução fica do infinitivo mesmo, ler. Reading is a quiet activity. Actor, aqui é o profissional, né? A profissão ator. Então dizemos, he is a famous actor. Ele é a famous actor. Veja aqui a inversão. Ator famoso. Em inglês, colocamos primeiro o famoso, porque é a característica. Está descrevendo o ator. Então isso acontece com bastante frequência nas frases do inglês. Actress, para dizer atriz. The actress won an award. Observe que eu disse the, aqui ao invés de the, porque a palavra seguinte se inicia por uma vogal. Então, geralmente o nativo da língua inglesa vai mudar para the na pronúncia. The actress, fica mais fácil de juntar. Won, o verbo está aqui no passado. É o passado do win, né, do ganhar, vencer. E award é o prêmio. Next. Actual. Bom, actual significa, às vezes, atual, mas também real. Dizemos, the actual cost, então o custo atual, o custo real, was higher. Então, foi mais alto. Às vezes também significa era, né, dependendo da situação. Actually significa na verdade. Às vezes pensamos que a tradução é atualmente, mas o significado é na verdade. Dizemos aqui, I actually, então eu, na verdade, like this movie. Então, na verdade, gosto deste movie. Lembrando que o like no português é gostar de. Então, o de já está aqui dentro do like. Então, de mais este fica deste. I like this movie. Também, palavras que terminarem em IE, enfatizamos mais. É como se tivesse um Y no final. Então, tem que colocar mais ênfase. Movie. Porque se eu falar move, é do verbo mudar, mover. Next. Ad, que significa anúncio. I saw, então eu vi. An ad, aqui eu consigo juntar na pronúncia. An ad on TV. Então, na TV. Então, só é o passado do verbo see, do verbo ver. É um verbo que no passado ele fica dessa forma aqui, irregular. Next. Adapt, do verbo adaptar. Então, we must adapt, nós devemos. Então, must é do verbo deve. Nós devemos adaptar. Adapt, to change, a mudança. Geralmente, entre dois verbos, nós colocamos o to. Mas tem alguns verbos no inglês que não seguem essa regra, e o must é um deles. Então, na frente do must, não colocamos o to aqui, para se separar, né, do verbo seguinte. Então, aqui já vai direto. We must adapt. Isso também acontece com o verbo can, com o verbo may, should. Então, são verbos que não aceitam o to na frente. E assim terminamos essa aula de hoje. Deixa o seu like aqui abaixo se você gostou. E também se inscreva no canal. Então, até a próxima e bons estudos. Bye, bye.